Mas bem, acompanhámos a reportagem em que cerca de 500 pessoas ficaram desempregadas devido às cheias, mas vamos agora até ao Ministério da Educação e Cultura, pois poderá acompanhar em direto então a conferência sobre os preparativos para o ano letivo. Dia 27 de fevereiro do presente ano, efetivamente, será a abertura oficial do ano letivo 2026. Depois do adiamento determinado a nível do Conselho de Ministros, dia 27 de janeiro de 2026, a partir de Xai-Xai, na sua segunda sessão ordinária, após a análise, portanto, dos dados relativos aos danos causados às infraestruturas públicas e privadas, que efetivamente a nível da educação ficamos muito afetados e causados pelas chuvas e inundações. Na ocasião, constatou-se, acima de tudo, de acordo com os dados preliminares, a existência de população afetada, infraestruturas afetadas, o que efetivamente não poderia pôr de parte esta atenção especial para a não abertura do ano letivo, de forma que todos nós pudéssemos nos preparar. Em resposta, portanto, foi aprovado o novo calendário escolar, cuja abertura é a 27 de fevereiro e a retoma efetiva das aulas com os nossos meninos a 2 de março. No que se refere aos novos ingressos a nível do Sistema Nacional de Educação, importa referir que nós temos a meta de 1.623.000 alunos a serem matriculados no presente ano. Até o presente momento estão matriculados 1.320.232. E nós, efetivamente, esperamos atingir a meta. Sabemos que as nossas crianças, algumas continuam nos centros, ainda temos 35 centros que são as nossas escolas, são lá os nossos meninos. E para atenuar, nós fomos introduzindo, também importa referir isso, diríamos basicamente aulas de literacia e numeracia, de forma que pudéssemos envolver os nossos meninos no processo de iniciação, portanto, à aprendizagem e também motivá-los com atividades pedagógicas e a nível dos centros onde estão. No que se refere ao grau de realização, portanto, das matrículas, importa referir que nós atingimos 81,2%. Portanto, temos províncias que até estão acima da média. Do modo geral, até esta altura, nós diremos que não estamos mal, mas o objetivo é nós alcançarmos, portanto, o que nós temos como meta para o presente ano. As matrículas vão acontecer até inícios de abril, porque normalmente nós temos, numa condição normal do início das aulas, nós temos até o mês de março, 3 de março é que nós fazemos levantamento dos dados estatísticos, todos os meninos matriculados. E neste caso vamos trabalhar com esta informação a partir do mês de abril. No que se refere ao livro escolar, nós começamos a fazer a distribuição do livro escolar, o livro escolar gratuito, neste caso. Começamos a fazer a distribuição do livro em outubro, conforme havíamos planificado, e fomos distribuindo pelas províncias. E a província de Maputo foi, efetivamente, também a província mais cautelosa que neste momento está a fazer chegar os livros às nossas escolas. E nas escolas tivemos algum dano referente a... Nós temos o livro, portanto, a partir da 3ª classe, é livre empréstimo. E livre empréstimo, os meninos, depois das aulas terminarem, o ano letivo terminar, devolvem o livro à escola. Então tivemos o dano absoluto em relação aos livros de empréstimo. Na província de Maputo, Gaza, parte de Inhambane e também parte de Sofala. Portanto, o dano foi a 100% em relação a esse livro, o que significa que nós, neste momento, temos que nos reorganizar. Já estamos a fazer isso, já estamos a mandar os livros de estoque a essas nossas províncias, desde que se abriu efetivamente a via terrestre. E o que é que nós temos distribuído até agora são 18 milhões de livros escolares. Ainda estamos efetivamente com o levantamento
em relação aos danos, principalmente ao livro empréstimo, e vamos nos ajustando para fazer chegar o livro às nossas escolas. Em relação ao ano letivo impacto, não vamos perder absolutamente nada em relação à abertura a 27, portanto, de fevereiro. Nós ajustamos, portanto, como referimos, o calendário escolar, e o calendário escolar foi ajustando, observando exatamente o currículo, os programas de ensino e o tempo disponível para a lecionação. Encurtamos um bocadinho as férias dos nossos meninos. Em relação ao ensino secundário, particularmente, tivemos uma atenção especial, porque o ano passado a atenção especial que nós demos foi em relação ao ensino primário. Tivemos que fazer a revisão e a correção de todos os materiais didáticos do ensino primário, é onde ver uma inovação em relação ao livro do ensino primário este ano. Se forem as últimas páginas, é onde ver que temos lá as datas históricas, que era exatamente uma das questões que nos enfraquecia como professores, numa data histórica como 3 de fevereiro, ao perguntar a um menino o que é que nós comemoramos efetivamente a 3 de fevereiro, os nossos meninos não conseguiam dizer. E nós colocamos todas as nossas datas históricas, as datas festivas, o significado em todos os livros, no final, portanto, todos os livros do ensino primário. Em relação ao ensino secundário, nós fizemos a revisão do quadro curricular. Nós não fizemos reformas, nós não estamos a falar de reformas. O que se fez é que, à luz da nova Lei do Sistema Nacional de Educação, está um alinhamento, já se fez ao nível do ensino primário, então um alinhamento olhando exatamente para a articulação, portanto, em termos de harmonização das classes e dos diferentes conteúdos. E nós, o enfoque principal, tanto a nível do ensino primário, a nível do ensino secundário e também a nível do ensino superior, não obstante também referir o ensino técnico profissional, que a Cariz já é exatamente essa do técnico profissional, nós estamos a reforçar aquilo que são as competências dos nossos meninos através de metodologias de ensino. Vincamos isto, metodologias de ensino, não estamos a fazer novos programas de ensino. Então, uma componente de metodologias que estamos a reforçar, que é exatamente para melhor aprendizagem de matemática, melhor aprendizagem de ciências naturais em relação ao ensino primário, melhor aprendizagem de física, de química, de biologia e TICs em relação ao ensino secundário. Reforçando também aquelas são as capacidades dos nossos professores nessas áreas. Os nossos professores estão a beneficiar-se, portanto, de uma capacitação e, neste momento, nós temos capacidades de professores nessa área. Estamos a falar, basicamente, de 4.051 professores e formadores. E esses nossos professores são capacitados através das nossas universidades. Portanto, houve um grupo de formadores constituído a nível das nossas universidades, que é exatamente para permitir o reforço dessas capacidades a nível de todo o país. Então, estamos a trabalhar com Eduardo Mondlane, a Universidade Pedagógica, a Unisave, a Universidade de Rovuma, a Universidade de Licungo, a Universidade de Pungue e também trabalhamos também com o Instituto Superior Dom Bosco para, efetivamente, fortalecer aquelas que são as competências profissionais dos nossos formadores e gestores a nível, particularmente o Dom Bosco, a nível do ensino técnico profissional. Ajustamos também em relação ao ensino secundário, retomamos, portanto, quando constatamos que não tínhamos a disciplina de Física e Química na 7ª classe e, efetivamente, integramos essas disciplinas, são fundamentais, são a continuidade, portanto, das ciências naturais que são lecionadas a nível do ensino primário. E também introduzimos a Geografia, que é uma disciplina que nós não tínhamos no 2º ciclo em relação à área, portanto, que tem saídas para a Engenharia Civil e Arquitetura, porque, efetivamente, a Geografia Física é fundamental para os cursos, para esses cursos particularmente. Estamos a falar de Arquitetura, Engenharia Civil, e fora do nosso país, principalmente na Europa, os alunos não eram admitidos a esses cursos por não terem a Geografia Física. Então, nós introduzimos, porque era uma lacuna a nível do nosso currículo. E de referir, acima de tudo, que o que nós estamos a fazer, sob o ponto de vista metodológico, é trabalhar muito naquilo que é a integração, uma abordagem mais integrada em relação às atividades dos alunos, para que os nossos alunos sejam capazes de olhar o dia a dia, o que acontece,
e correlacionar, portanto, com aquilo que seriam a mobilização, principalmente das soluções, olhando para aquilo que tem como competências a nível da escola. O que é que nós queremos dizer, basicamente, em relação a este assunto? Para os nossos alunos resolverem uma ação específica, por exemplo, que tem a ver com a erosão, eles têm que mobilizar conhecimentos. Primeiro, conhecimentos de língua, porque têm que pesquisar. Segundo, acima de tudo, conhecimentos que têm a ver com a geografia, conhecimentos que têm a ver com a física e também conhecimentos que têm a ver com matemática, porque podem fazer DICs. Isso vai remeter exatamente à mobilização de conhecimentos de áreas específicas para a resolução de problemas. Então, o ensino é basicamente lidar aquilo que é a componente educativa, aquilo que aprendem como competências na escola, aquilo que é o dia a dia deles. E esta é a relação que nós queremos, uma aprendizagem mais consciente dos nossos alunos. Acima de tudo, também, nós gostaríamos de referir que em relação ao ensino, principalmente em relação ao ensino noturno, o que nós constatamos depois, de acordo com a lei, porque todos nós sabemos, de acordo com a lei, a 7ª classe passou para o ensino secundário, e do levantamento que nós constatamos é que os alunos de 13 anos até 17 anos, efetivamente, estavam no período noturno, e não obstante, aqueles foram os resultados da expansão a nível do Ministério da Educação, no setor, nas escolas do país, do modo geral. Verificou-se que estes nossos pequenos, maioritariamente lá, estavam a enfrentar problemas, não só de aprendizagem, mas também de segurança, à volta do ambiente escolar e também para as suas residências. E não obstante, quando nós falamos exatamente de menores no período noturno, nós todos podemos nos colocar nessa posição. Não é possível nós pensarmos no nosso menino de 13 anos à noite é para dormir. E mesmo os nossos inspetores indo fazer a monitoria à noite, encontrando a criança a dormitar nas aulas, não é possível dizer, olha, tem de estar atento às aulas, porque efetivamente é essa hora para a criança estar a dormir. Mas por causa do número de alunos maior, então acabou-se enverdando, portanto, pelo encaminhamento das nossas crianças ao período noturno. E nós, como forma de corrigir essa nossa... Bom, esse nosso, diria basicamente, se calhar, uma falha a nível do nosso sistema de educação, e nós, portanto, estamos a mobilizar todos os meninos para o diurno, e nós, nesse quadro, fizemos o que nós chamamos de redimensionamento do período noturno, que depois também foi interpretado como extinção, mas era efetivamente com enfoque olhando para esses nossos meninos, para podermos trazê-los ao período diurno. Em relação ao primeiro ciclo, nós estamos a falar de 17.844 alunos, e o segundo ciclo do ensino secundário, 20.821 alunos, cerca de 50 mil. Cerca de 40 mil alunos. E foi exatamente essa motivação que nos fez mexer, principalmente o período noturno, com o objetivo essencial de nós, porque é nossa responsabilidade. A questão dos alunos na idade escolar é a responsabilidade-chave do Ministério. Nós temos que fazer tudo para que esta nossa geração aprenda. E nós temos que trabalhar para que os nossos meninos tenham acesso a uma educação de qualidade acima de tudo. Então, o que nós fizemos no quadro do redimensionamento, então produzimos efetivamente o que nós chamamos a nossa instrução ministerial, e ela refere que os alunos com idade inferior a 18 anos devem ser integrados no período diurno, e as escolas do ensino básico e ensino secundário, estamos a falar, quando nós falamos do ensino básico, estamos a falar das nossas escolas que lecionam, portanto, da primeira até a 9ª classe, e temos o ensino secundário, tem tanto que lecionam os 2 ciclos, portanto, lecionam desde a 7ª
a 12ª classe. Por outro lado, temos as escolas que só lecionam o segundo ciclo, portanto, lecionam da 10ª a 12ª classe. Então, esse conjunto de escolas onde temos alunos do ensino secundário, que efetivamente esta medida está abraçando, a este grupo. E em relação a esta questão que nós estamos a referir, nós efetivamente vincamos isto. Todas as escolas do ensino básico, do ensino secundário, que observem maior demanda em termos de alunos, porque nós sabemos, infelizmente, em algumas situações, em algumas escolas, a maior parte dos alunos são menores, então todo esse grupo vai fazer alguma pressão nessas escolas, principalmente em relação ao período diurno. Então, em relação a essas escolas, portanto, devem funcionar em regime de 3 turnos. Gostaríamos de vincar, se calhar, em relação ao regime de 3 turnos. O regime de 3 turnos observa, sob o ponto de vista metodológico, para nós organizarmos as turmas, nós temos que fazer com que todos os alunos, dentro daquilo que é o programa curricular, observem e sejam confrontados, portanto, com todo o programa, com todos os conteúdos e, principalmente, desenvolvam as competências essenciais, independentemente do tempo de permanência. Quando falo de tempo de permanência, nós temos alunos que ficam todo dia na escola, temos alunos que ficam metade do dia e temos alunos, neste caso, que vão ficar, né, três blocos. Estamos a falar exatamente do período diurno, mas dividido em três blocos. E também importa referir que os 3 blocos integram também aulas no período, diria, a seguir. Porque temos as aulas do bloco, mas temos as aulas, por exemplo, de educação física, de agropecuária, de TICs, que acontecem num período contrário, não exatamente naquele bloco referido. Então, quando nós contabilizamos as aulas, pelo que ouvimos, não está-se a referir exatamente ao tempo contrário que cobre a educação física, que cobre a agropecuária, que cobre basicamente as TICs. Então, nós tiramos essas disciplinas exatamente para o período contrário. A outra questão também que nós queremos referir é que está patente, efetivamente, dentro daquilo que são exemplos que nós oferecemos em termos de modelo às nossas escolas, que é para poderem melhor se orientar, que em cada uma das escolas deve, acima de tudo, desenhar o horário, acima de tudo, tendo em conta as particularidades. Nós temos, por exemplo, o caso quando nós falamos de Cabo Delgado, nós todos sabemos que amanhece mais cedo, então essas componentes todas vão ter que ser observadas e para redimensionar aquilo que são as horas. Mas o mais importante é observar a carga horária de todas as disciplinas que integram o nosso plano de estudos. As direções provinciais, incluindo os serviços sociais, estamos a falar a nível da cidade de Maputo, portanto, em coordenação com o distrito, porque nós sabemos que as nossas escolas estão organizadas e a área de superintendência é efetivamente o distrito, deve, acima de tudo, identificar quais são as escolas que vão ministrar, por exemplo, a modalidade do ensino à distância, no sentido de fornecer a informação que a modalidade do ensino à distância, portanto, também é oferta feita a nível do Sistema Nacional de Educação para quem quer fazer o ensino secundário e que é para terem conhecimento. Por outro lado, em relação às escolas também que fazem parte, que terão um período noturno, que é exatamente para todo mundo se organizar e olhando onde é que quer continuar, onde é que quer efetivamente fazer o ensino secundário. E, por outro lado, em relação aos nossos meninos, estamos a falar de 15 aos 17 anos, e tendo em conta que esses ainda são da responsabilidade dos pais encarregados de educação de forma efetiva, os pais, eles querendo, podem efetivamente matricular-se mediante a autorização dos pais. Então, os pais é que devem referir se preferem que os meninos sigam o ensino secundário à distância. O que é que isto quer dizer? Que nós também teremos meninos do ensino à distância que efetivamente vão passar para o período diurno no presencial.
porque já estava a distância acontece, portanto, é a distância do modo, mas gostaríamos também de vincar que o nosso ensino à distância funciona no modelo semipresencial, portanto, os professores organizam as aulas, que é exatamente para introduzirem os conteúdos das disciplinas, principalmente olhando para a física, para a química, para a matemática. As aulas introdutórias acontecem na escola e depois os nossos meninos vão aprender em casa. Em relação ao primeiro ciclo, é feito com módulos físicos e em relação ao segundo ciclo do ensino secundário, é basicamente online. Então, é importante nós vincarmos essa componente. E, por outro lado, também, de igual modo, os nossos alunos com 18 anos, eu vou dar o exemplo da Josina Machel, em 2008, se calhar um bocadinho depois também, nós tínhamos a escola Josina Machel abarrotada de alunos. Abarrotadamente. Estávamos com turmas, 400 e tal alunos. Eu fui lá fazer, na altura eu estava a fazer um estudo e tive de trabalhar com os meninos. E neste momento a redução é quase para menos que metade. Nós estamos a falar de uma escola que nessa altura estava com 7.000 alunos, que depois teve aquilo que é o ideal, e 5.000, que agora nós estamos com 2.000 e poucos alunos a nível da Josina Machel. Então, na Josina Machel, nós temos, além, estamos a falar de 17 anos, mas temos alunos também adultos lá, porque temos espaço no período diurno e esses alunos podem efetivamente se matricular. Acima de tudo, o que nós queremos vincar é que os 17, os 18 anos, nós obrigatoriamente temos que acolher todos os menores no período diurno. Mas, efetivamente, poderá haver alunos tendo espaço com mais idade nesse período diurno. E o que é que nós temos, sob o ponto de vista quantitativo, em relação às nossas escolas? Portanto, estamos a falar das nossas escolas que terão o período noturno e que terão neste caso, estamos a falar das nossas escolas também que terão os 3 turnos. Em relação à cidade de Maputo, teremos 6 escolas com turno noturno, 0 escola com 3 turnos. Província de Maputo é a província com maior demanda, todos nós sabemos. Quando nós falamos que a Josina hoje está sem alunos, estamos sem alunos, por exemplo, também já, quer dizer, só falar sem alunos, a tendência a reduzir e não temos o período noturno, por exemplo, na cidade, na Josina Machel, e também vimos a diminuição dos alunos, mesmo em relação à Manhanga, não é aquele número que nós tínhamos antes, a tendência é basicamente essa. E a expansão, portanto, a população toda está ocupando, nós falamos cinturão da cidade, mas envolve exatamente a província de Maputo, principalmente o município da Matola e o distrito da Matola também, é onde nós teremos mais turmas do período noturno e também teremos mais turmas em relação ao 3 turnos. Estamos a falar de 36 turmas do período noturno e teremos 81 turmas 36 escolas do período noturno e 81 escolas com 3 turnos. Gaza, nós teremos, portanto, 32 escolas com período noturno e 9 escolas com 3 turnos. Em Inhambane, 1 escola com turno noturno, 0 com 3 turnos. Sofala, 3 com turno noturno, 0 com 3 turnos. Manica, 19 com turno noturno, 4 com 3 turnos. Tete, 11 com turno noturno, 0 com 3 turnos. Zambésia, 36 com o turno noturno, 9 com 3 turnos. Nampula, 45 com turno noturno, 0 com 3 turnos. Niassa, 2 com turno noturno, 0 com 3 turnos. Cabo Delgado também, portanto, estamos com 2 províncias onde temos o desafio relativamente maior e nós também sabemos porque é que nós, a nível de Cabo Delgado, teremos essa situação. Nós estamos a falar de 15 escolas com turno noturno e 56 com 3 turnos. Então, no total, nós estamos a falar, no que se refere ao turno noturno, estamos a falar
de 206 escolas que terão o turno noturno, repito, 206 escolas que terão o turno noturno, e a nível de 3 turnos estamos a falar de 159 escolas. O que é que nós, quando falamos de 159 escolas, estamos a falar do universo de 2.819 escolas, estamos a falar basicamente 4%. Portanto, 4% daquelas são as escolas que lecionam o ensino secundário. Estamos a falar das escolas do ensino básico, escolas que lecionam o primeiro e o segundo ciclo, que lecionam o segundo ciclo do ensino secundário. Portanto, estamos a falar num total de 59 escolas. Estas escolas, efetivamente, nós teremos uma atenção especial e o mais importante, que é importante nós retermos, é que a aprendizagem faz-se basicamente com a componente pedagógica dominada, o maior domínio pelos nossos professores. Eu vou trazer um pequeno exemplo que nós temos. Nós tivemos uma situação de reprovações assustadoras numa das escolas, numa das províncias do nosso país, estamos a falar basicamente da província de Zambésia, e nós fomos fazer um estudo lá para saber o que aconteceu. Nós estamos a falar de uma escola que efetivamente tivemos reprovações de 97%, a nível de uma classe, da 9ª classe. E do trabalho feito pelo Ministério da Educação, constatamos que mais de 51 unidades temáticas não foram lecionadas, das disciplinas todas lá. Então, o desafio hoje, em relação à aprendizagem, é exatamente a qualidade do processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, e não só, porque a aprendizagem não acontece apenas na sala de aula. A aprendizagem pode ocorrer também fora, que é exatamente para os nossos professores poderem ir mostrando, exemplificando os processos, portanto, fora, a partir daquilo que se aprende do ponto de vista teórico na sala de aula. Este é o maior desafio que nós temos como país, que as aulas que nós temos programadas sejam efetivamente e com toda a qualidade ensinadas. Que o processo de ensino-aprendizagem ocorra, que os nossos professores sejam facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, que os nossos professores envolvam os alunos no processo de construção do conhecimento. Isso é que vai motivar os nossos meninos, que eles efetivamente, a partir de questões, a partir daquilo que aprendem, a partir daquela experiência que trazem e que levam efetivamente para a sala de aula, possam ir construindo aquilo que são as competências. Essa é que é a chave. E o nosso professor, eu sempre... Estivemos a acompanhar então a conferência de imprensa do Ministério da Educação e Cultura, a ministra Samaria aqui a deixar então um ponto de situação relativamente ao ano letivo 2026 e aqui nas suas palavras finais a deixar uma importante mensagem que o grande desafio da educação atualmente é então a qualidade dentro da sala de aulas. Mas antes de passar aqui a palavra ao Belas Manhãs, deixem-me deixar aqui algumas notas desta conferência de imprensa para quem não teve a oportunidade de acompanhar desde o início e deixem-me aqui olhar para a minha cábula. Então foi aprovado o novo calendário escolar, inicia 27 de fevereiro, os meninos retomam então a 2 de março, 1 milhão e mais de 300 alunos estão inscritos, algumas crianças obviamente continuam nos centros de acolhimento devido então à situação que pudemos presenciar desde o início do ano. O grau de realização das matrículas é de 81,2%, tem províncias que estão acima da média neste grau de realização de matrículas. O livro escolar já começou a ser distribuído nas várias províncias do país e a província de Maputo é a que mais tem estado a destacar neste sentido e estão a envidar esforços para que o livro chegue a todo o país. Não se vai perder absolutamente nada por início do ano letivo começar a 27 de fevereiro, está a ser acautelado tudo, os professores estão a ter formação e as crianças poderão contar com disciplinas adicionais como geografia, que não tinha, físico-química, que também não tinha no 7º ano, portanto são algumas das notas. Eu sei que tenho que passar agora a palavra a Belas Manhãs, mas poderá acompanhar o resumo desta conferência de imprensa nos próximos blocos informativos.
Obrigado, Ângela Semedo, pela presença e com as notícias. Informação é também prioridade aqui na TV Miramar, onde tem tudo. Aliás, uma sexta-feira bem composta aqui a nível do nosso Belas Manhãs. Já treinamos, já estamos frescos para continuar. Olha que temos muitos conteúdos para servir ao nosso